pessoal, tudo bem com vocês? Como anda aí a preparação? Como andam os ânimos? Bom, vamos hoje resolver uma questão que foi compartilhada lá no grupão de estudos. Você já está no nosso grupão de estudos? Não, como assim? Gente, vai lá no Instagram, @questões para concurso, clica no link da bio e lá você vai ser redirecionado para o nosso grupão de estudos. Lá, eu e todos os professores compartilhamos quizzes, né, materiais, resoluções de questões. Esse vídeo, por exemplo, eu vou compartilhar lá. E é muito interessante porque os próprios concurseiros ali, eles se ajudam, compartilham editais recém-lançados, compartilham materiais e até a experiência, a vivência ali, os estresses, os sonhos. É muito bom a gente fazer parte dessas comunidades de pessoas que vivenciam, né, as mesmas coisas que a gente. Então, vamos lá para a resolução de questões. Vou aqui até reduzir porque é importante mais o texto, né, gente? Então, hoje nós vamos falar sobre atos administrativos. Primeiro tópico sempre lá dos editais de direito administrativo, matéria coringa tanto para os concursos de direito da área jurídica, como para os concursos da área administrativa, de Câmara Municipal, por exemplo, de Prefeitura Municipal. Então, vamos lá. Hoje nós vamos para a nossa questão, que eu compartilhei com vocês lá no grupão. É fundamental, precisava ali dos conceitos de elementos dos atos administrativos, tá? Então vamos lá. São 5 os elementos, né? As partes ali do quebra-cabeça que formam o ato administrativo, né? Seriam os componentes para a formação aí do ato administrativo, tá? Para que esse ato seja considerado válido, né? Então vamos lá. É a competência. A competência é o quem. Quem é a autoridade responsável pela edição desse ato, né? Qual é a pessoa, a autoridade responsável, né? A pergunta é o quem. A finalidade, a pergunta é para quê? Para que esse ato está sendo editado? Para quê? A finalidade. A forma é como esse ato vai vir ao mundo aí jurídico, né? É por resolução, é por portaria, é por decreto, né? Qual é a cara, né? Qual é a forma, né? O jeito aí, como é que ele vai vir ao mundo esse ato administrativo? Portaria, decreto, resolução, lei, qual é o jeitinho dele? Motivo. O motivo, a pergunta é o porquê. Qual é o conteúdo desse ato? Por que ele está sendo editado, né? Qual é a justificativa que existe aí para a edição desse ato, né? Por que ele está sendo editado? O objeto, a pergunta é o quê? O quê? O quê do ato, né? Esse ato, ele vai produzir efeitos e esses efeitos vão causar o quê, né? O objeto é o quê? A pergunta é o quê? Bom, cada elemento, né? Cada parte desse ato, ele pode ser classificado como discricionário e vinculado. Vinculado a quê? Aos ditames da lei, como a lei ordena. Bom, a competência sempre ali vai ser vinculado ao que a lei trouxer quem precisa ser. A lei vai trazer, tem que ser essa pessoa o responsável. Então, aí um elemento vinculado à lei. A finalidade também, para quê, né? Esse para quê a lei vai trazer aí como vinculado, ou seja, tem que ser para essa finalidade o ato. A forma também, o jeitinho que esse ato vai vir, por exemplo, para essa matéria precisa ser uma resolução. Para essa matéria tem que ser um decreto. Então, a forma, a cara do ato já vem ali obrigatório, vinculado aos ditames da lei. Agora, o objeto e o motivo é chamada duplinha ali que forma o mérito administrativo. O que é o mérito administrativo? O mérito administrativo é o espaço de manobra, liberdade que o poder público, a administração, né, ela tem para decidir aí conforme a sua conveniência, conforme a oportunidade, decidir aí se vai editar mesmo o ato, se ele como é que esse elemento, a pergunta do motivo, né, por quê, né? Qual é o conteúdo, né? Então, é uma decisão que cabe aí discricionariedade, cabe conveniência e oportunidade, ou se vai ser resolvido de uma outra forma, né? Então, existe a solução vai vir por esse ato, né? Então, existe aí uma liberdade. O objeto também, ele com o motivo formam a duplinha do mérito administrativo que aceitam discricionariedade. Notem que eu falei aceitam, porque pode sim vir vinculado à lei,
tanto o objeto quanto o motivo pode vir sim vinculado aos ditames da lei, mas pode também, ao contrário dos outros, aceitar a discricionariedade, né, conveniência e oportunidade de uma decisão, de uma análise da administração pública. Então, sabendo aí esses 5 elementos do ato administrativo e sabendo o que é discricionário e o que é vinculado, é importante também que a gente já tenha em mente a questão da anulação, né, e da revogação. A anulação, gente, do ato administrativo é aí uma análise de legalidade e de ilegalidade, ou seja, vícios, né, em qualquer um desses elementos aí que não estão de acordo com a lei. E é um vício legal, é um vício quanto à conformidade com a lei. Isso é a anulação. A anulação, tanto a administração, pela prerrogativa da autotutela, ela mesma, a própria administração, pode anular os seus atos ilegais, que contenham vício. E o Poder Judiciário, né, ele já tem essa prerrogativa de realmente fazer o exame de legalidade. Então, ele também pode anular os atos que contenham vícios, né, que não estejam de acordo com a lei. Mas o Poder Judiciário, ele atua na anulação. A revogação, ela é uma prerrogativa apenas da administração. É a administração que vai revogar os seus atos, analisando o quê? A conveniência e oportunidade. Se aquele ato é conveniente, se aquele ato é oportuno. Se não forem mais, ela pode revogar, mas somente a administração. O Poder Judiciário vai fazer na análise de legalidade de anulação, certo? Então, sabendo de tudo isso, agora nós podemos ir para a questão e entender aí o que ela está pedindo pra gente. Vamos lá. Vamos apagar aqui, que até eu já fiz esse resuminho. Então, acho que eu vou deixar o resuminho do revogar e anular. Vamos ler aqui a questão. Os atos administrativos discricionários seria o quê? Que aceitam margem para conveniência e oportunidade. Não serão objeto de lide judicial. Então, a questão aqui está falando que o Poder Judiciário, né, aí a decisão judicial não vai alcançar, né, não vai ser objeto, aí não vai alcançar os atos administrativos discricionários. E aí tá falando por quê? Pois ao Poder Judiciário é defeso. Gente, defeso é a mesma coisa que proibido. A banca coloca para dar tilt na cabeça dos candidatos, né? Prescindível, imprescindível, é defeso, ela coloca para dar tilt. Então, quando você vir é defeso, já pensa é proibido, é o sinônimo, é a tradução de defeso. Então, é proibido decidir acerca do mérito do ato administrativo. Então, ao Poder Judiciário é proibido decidir acerca do mérito administrativo? Bom, geralmente sim, porque a responsabilidade do Poder Judiciário é a anulação. Deixa eu colocar aqui na canetinha, é a anulação. É a análise da ilegalidade de vícios nos elementos ali que não vão estar em conformidade com a lei. Então, o Poder Judiciário cabe a ele anular os atos administrativos. A avaliação da conveniência e da oportunidade, ou seja, da discricionariedade, convém aí à administração. Então, é a administração que ela revoga os atos inconvenientes e inoportunos. Mas aqui, ela está generalizando demais, né? Falando que o Poder Judiciário é proibido de decidir acerca do mérito, né? Da conveniência e da oportunidade. Ele não decide sobre a duplinha ali, motivo e objeto. Gente, nem a administração que tem essa prerrogativa da autotutela pode revogar, pode anular, nem ela vai poder fazer o que ela quiser. Um samba do crioulo doido, eu vou revogar uma coisa aqui, é inconveniente, inoportuno. Tá, mas peraí, o Poder Judiciário, ele vai poder sim fazer um exame de legalidade dessa decisão da administração que dizia ser inconveniente e inoportuno. Então, não é que o Poder Judiciário, ele vai revogar, que ele tem esse mesmo condão da administração pública. Não, ele não tem o condão de revogar atos inoportunos e inconvenientes. Isso é só a administração. O que o judiciário vai fazer é uma análise de legalidade em cima
da decisão de mérito que a administração fez. Ou seja, ele vai fazer, por exemplo, essa decisão, essa revogação por inconveniência e oportunidade, ela observou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, ele foi razoável, foi proporcional? Isso é um exame de legalidade do mérito, né? Não é do mérito que a administração já tomou antes, né? Por exemplo, também a teoria dos motivos determinantes, que seria, por exemplo, o cargos de livre nomeação e exoneração, eles não exigem motivação. Por exemplo, exonerou, né, um cargo em comissão, exonerou, que é livre nomeação e exoneração, exonerou. Não precisa explicar por que está exonerando, porque é um cargo de livre nomeação e exoneração. Mas desde o momento que se explicou, fez a motivação, essa motivação precisa ser verídica, precisa ser por aquele motivo mesmo, precisa ser real, precisa ser condizente com a realidade. Agora, o exame de legalidade que o judiciário pode fazer, tipo, não, a administração está afirmando, não é real, não condiz com a realidade. Eles inventaram isso para exonerar a pessoa, né, do cargo em comissão. Então, notem que é um exame de legalidade em cima de uma decisão discricionária da administração. Então, essa questão está errada, porque não é que o Poder Judiciário não participe de forma nenhuma, é defesa, proibido. Não, ele pode sim fazer uma avaliação de legalidade de uma decisão discricionária da administração. Ele pode fazer esse controle, tipo, é razoável isso? É proporcional essa decisão? O que a administração entregou como motivação, lá da teoria dos motivos determinantes, né? É verídico realmente? Esse motivo existe? Faz sentido? Essa exoneração ocorreu pelos motivos que a administração está afirmando mesmo ou não? Então, é por isso que essa questão está errada. Qualquer dúvida, a gente entre em contato no nosso grupão, no Instagram. Vai ser um prazer compartilhar com vocês aí essa rotina de estudos. Até mais!